avaliação da matemática e de resolução de problemas. Essa mesa também contará com a participação de um palestrante de forma virtual. À mesa, a pesquisadora Vanessa Tomás. Vanessa Tomás é mestre em Ciências Biológicas pela UFRJ. Atua na área de desenvolvimento e produção de testes cognitivos em larga escala desde 2011, primeiro como analista do Laboratório de Avaliação das Competências da Educação Básica do CAED e desde 2014 como pesquisadora tecnologista do INEP. Atualmente, é uma das representantes brasileiras no grupo de trabalho informal Assessment and Qualification in Upper Secondary Education da OCDE. Para compor a mesa, convidamos também o professor Jorge Lira. Jorge Lira é professor titular do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará. É pesquisador e também foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC. É membro do Conselho Técnico-Científico do IMPA, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Matemática e coordena atualmente o Centro de Excelência de Políticas Educacionais na UFC, onde são desenvolvidas parcerias com redes públicas de ensino básico e instituições governamentais e não governamentais, atuando na área desde abril de 2018. É o cientista-chefe em educação básica no estado do Ceará, coordenando projetos de avaliação, acompanhamento e proposição de políticas públicas educacionais no estado. Registramos que na programação estaria também nessa mesa o professor Rui César Pietro Paulo, que por motivo de força maior não poderá estar presente. E para a participação virtual, convidamos a professora Kathleen Scalise. Kathleen Scalise é doutora com foco em medida quantitativa pela Universidade de Berkeley, professora na Universidade de Oregon, no Departamento de Estudos Educacionais, emprega ciência de dados na interseção com medida e avaliação para pesquisa aplicada e teórica, inclusive para aprendizagem em redes sociais digitais e educação em ciência e engenharia, bem como para análises de rede de liderança e colaboração. Tem extensa pesquisa nas áreas de aprendizagem, avaliação em larga escala e tecnologia instrucional. Atuou como diretora de Ciências da Avaliação Nacional do Progresso Educacional dos Estados Unidos, junto ao ATS. Atualmente, atuou internacionalmente no PISA e no TIMSS. Com a palavra, a coordenadora da mesa, Vanessa Tomás. Me ouvem? Sim. Boa tarde a todas as pessoas da audiência e as que compõem a mesa, né, tanto presencial como virtual. É o professor Jorge, a professora Kathleen, como a cerimonialista falou, o professor Rui, ele não pôde estar presente por motivo de força maior. A gente está aqui na última mesa, né, do seminário, já passamos por tantos debates, né, de altíssimo nível, reencontramos pessoas, conhecemos novos potenciais parceiros de trabalho, fomos principalmente desafiados, né, a estar na fronteira do conhecimento acerca da avaliação na educação básica. E nós, do INEP, ficamos ainda com o desafio, né, de integrar todas essas reflexões, todos esses pensamentos, às nossas práticas, às nossas pesquisas, aos nossos processos de trabalho como um todo, visando sempre, como é o objetivo de todos aqui, a melhoria da qualidade da educação que é ofertada às crianças e aos jovens desse país.
Os desafios são grandes, né, e demandam um INEP forte, com seu corpo de servidores, tanto os pesquisadores quanto os técnicos, sem nunca deixar de mencionar todas as equipes de apoio que são envolvidas nas nossas atividades. Muito valorizados, com um ambiente de trabalho saudável e motivante. Isso é muito importante para a gente. E, nesse sentido, né, fazendo coro com alguns outros colegas que mencionaram aqui, a gente acredita verdadeiramente que é possível corrigir algumas incoerências e algumas distorções na carreira de pesquisador do INEP, e, assim, reduzir a fuga de quadros muito qualificados para outros órgãos, né? Porque isso tem impactado bastante o dimensionamento da força de trabalho do INEP nos últimos anos. Bom, isso dito, sobre essa mesa, eu gostaria de lembrar a todos que eu vou ter esse papel bastante ingrato de controlar o tempo. A gente está com um tempo bastante restrito, e eu vou ter esse papel ingrato, né, de controlar o tempo dos participantes. Então, vão ser cerca de 25 minutos de fala para cada um deles, e depois a gente vai abrir para alguns minutos, e aí vamos ver o que vai ser razoável em termos de tempo para receber as perguntas da audiência, tanto presencial quanto virtual. Então, a dinâmica das perguntas vai ser a mesma das outras mesas. Por favor, vocês utilizem o bloquinho que receberam no kit para anotar suas perguntas. É importante falar a quem elas se endereçam, vocês se identificarem e indicarem também, seria interessante, qual é o órgão que vocês estão aqui representando. Sobre o tema dessa mesa, que é matemática e resolução de problemas, ele certamente dispara gatilhos em vários de vocês aqui, por trazer memórias, né, das suas trajetórias escolares, possivelmente não tão virtuosas nesse campo, né? Ser ruim em exatas é algo que, de certa forma, é aceito socialmente, né? Não só no Brasil, mas em vários outros países. E isso fica muito evidente nos resultados das avaliações. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer no campo do ensino, tanto de ciências da natureza quanto de matemática, para lidar com esse fato. E os processos avaliativos, eles podem gerar insumos importantes para pavimentar esse caminho. E é por isso, por acreditar nisso, que nós estamos aqui. Então, é nesse cenário complexo, desafiador, que eu vou passar a palavra para o professor Jorge. Ele vai proferir a palestra intitulada Avaliação em Matemática Básica, alinhada ao currículo e à instrução. Professor Jorge, por favor. A apresentação. Perfeito. Muito obrigado, Vanessa. Boa tarde a todas, a todos. Obrigado pela introdução, pela apresentação. De fato, a gente vai contar primeiro o que seriam as aventuras dos matemáticos no reino da avaliação. Tá? A gente, exatamente por conta dessa deixa que a Vanessa colocou, esse escândalo assim, da gente ter a falta de letramento matemático como algo aceito socialmente, que hoje condiciona ou deixa de condicionar o acesso ao mundo do trabalho, né? Tendo em conta que as várias profissões promissoras todas dependem, queiramos ou não, desse acervo de conhecimento matemático. Então, nós acabamos nos debruçando sobre essa causa. Eu vou colocar aqui um pouquinho o contexto, até porque o Chico Soares levantou ontem expectativas sobre eu explicar um monte de coisas, eu não vou ter tempo, já adianto, mas eu vou colocar um pouquinho dos fundamentos, tanto, digamos, entre aspas, históricos, quanto metodológicos do que a gente tem a contar. A nossa pretensão não é, de forma nenhuma, dizer que a gente encontrou a panaceia universal para a matemática e para a aprendizagem, mas algumas perguntas e algumas soluções parciais, talvez. Primeira coisa é que o que a gente começa a tentar, aí volta a 2018, por conta de uma ação integrada à Secretaria de Educação do Estado do Ceará, esse desenho que está aí, dessa articulação entre universidades, de fato, uma agência de fomento e secretarias, né? A gente começou a fazer esse trabalho de investigar exatamente as razões dessa baixa proficiência crônica em matemática e tentar minerar os dados de uma maneira que fosse pedagogicamente útil e legível para algum tipo de intervenção. E aí nós ajudamos a secretaria, que já tinha protótipos em relação a isso, de como ter um sistema próprio, atrelado ao seu currículo, que estava também ali, à época, em gestação, o currículo estava sendo elaborado naquela época,
um sistema de avaliações que fossem efetivamente diagnósticas, informativas e tempestivas, né, de maneira que os dados se transformassem em evidências pedagógicas, isso, de alguma forma, disparasse a construção de percursos curriculares, não de um currículo rígido, mas de camadas e caminhos curriculares, e, por fim, produzir recursos didáticos para professores que pudessem concretizar esses percursos. Por fim, a gente acabou vendo que, sem a formação profissional atrelada a isso, era basicamente um bom enxugamento de gelo. A gente poderia ter evidências e materiais promissores, mas era necessário ter os professores junto da avaliação, por isso que o formativa é um adjetivo aí especialmente caro nessa proposta. Tá? Então, os experimentos são de 3 tipos, né, que a gente vai relatar muito en passant aqui. Esse primeiro, que foi no âmbito da Secretaria Estadual, portanto, ensino médio, ainda hoje está operando. Temos aqui, inclusive, pessoas da Secretaria com quem a gente tem colaborado fortemente nisso. Em seguida, a gente desdobrou essas ações para avaliações formativas, inclusive com itens de resposta construída, etc., em municípios, em redes municipais, por meio da cooperação Estado-municípios. Tá? Opa! Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Sumiu a tela aqui. Né? Tá vendo? Então, eu só vou perder um pouquinho aqui o controle, que eu não... Me perdoem porque eu tenho que controlar aqui, desculpem, senão... Bem, então, eu vou tentar... Eu uso ali. Então, vamos ver se ajuda aqui. Então, tem esses 3 projetos, portanto, avaliações em municípios e, por fim, a avaliação de professores também. Tá? A gente tem essa centralidade das tarefas, o Chico falou sobre isso ontem. Tarefa no sentido de que elas ilustram as metas de aprendizagem e os mapas de progresso. Pois não? Voltou. Bem. Posso ficar aqui? Então, acho que vamos lá, né? Começando. Então, mapas de progresso e metas de aprendizagem especificadas, quer dizer que o currículo fica mais concretizado com essas tarefas que vão especificando as expectativas concretas de aprendizagem em matemática ou qualquer área que seja. Aqui eu falo de matemática, claro, mas esse desenho é genérico. Os testes em que essas tarefas aparecem são sequenciados ao longo do ano escolar. E a formação profissional é a maneira como essas informações são comunicadas e são também geradas. Tá? O desenho que a gente usa, também foi mencionado ontem pelo professor Chico, é o desenho do Evidence Centered Design, né? Enfim, essa tríade, esse triângulo aí impossível que a gente tenta tornar realmente efetivo, entre modelos cognitivos, quer dizer, como as pessoas representam, aprendem, mobilizam conhecimento, por exemplo, matemático, ou seja, como é que a memória de longo prazo é constituída, de que forma esse repertório pode ser posto, né, diante de tarefas e de desafios, tá? Como representar esse conhecimento e como revelar quais são as habilidades, as atitudes que revelam a proficiência. Então, esse modelo é a base para começar a construir realmente as tarefas significativas desse domínio. As tarefas estão no vértice da observação, quer dizer, como observar essa informação indireta, são os eletrodos, né, que o Reinaldo referia, como observar indiretamente que esses elementos de proficiência podem ser evidenciados. Então, nesse vértice da observação, tanto tem um desenho do teste, com as suas tarefas que compõem, que significam essa proficiência, quanto também os modelos, digamos, psicométricos. Tá? E ali, no topo, o vértice da interpretação, que é gerar evolutivas que sejam tempestivas, legíveis, que tenham uma chave pedagógica de interpretação, derivadas, claro, da validade das tarefas e da validade do modelo cognitivo. É uma premissa ampliada de validade, não só a validade, digamos, da TRI, mas a validade ampla. Né? O mapa de progressão, tão famoso, né, basicamente essa estrutura aqui é tanto cognitiva quanto curricular. A gente pode imaginar que em matemática, por exemplo, essas camadas são as camadas na memória de longo prazo do estudante, na sua aquisição e mobilização do conhecimento. Estou resfolegando pelo tempo, pessoal, desculpe. Mas os links ali, né, são elementos, são conhecimentos que aparecem de forma isolada, vão se concatenando com o tempo, vão constituindo esses chunks de memória que são mobilizados diante de tarefas. Então, essa progressão, esses andaimes que estão sendo construídos são tanto cognitivos
Quantos são curriculares? Bem, isso tudo é muito bonito, mas a questão é concretizar esse mapa em um domínio específico, que, no caso, o nosso desafio era a matemática básica. Como partir de uma base curricular que é muito genérica, muito elusiva, às vezes, e concretizar essas especificações. Então, outro aspecto do modelo, eu não vou poder me demorar nisso aqui, mas é o cruzamento desses eixos, o eixo vertical, o eixo indutivo, ao qual a gente presta muita atenção, que é, a partir dos dados, inferir o que o Chico falava ontem de ser as claims, né? As afirmações, as descrições de proficiência, as inferências que eu faço a partir dos dados. Esse eixo indutivo tem que ser suportado no eixo dedutivo, ou seja, eu tenho que ter ali, na horizontal, um domínio muito bem especificado, o que realmente é proficiência, o que realmente é conhecimento matemático, de que forma ele é mobilizado, que processos cognitivos são engendrados para que ele seja mobilizado. Sem essa descrição, as inferências, as afirmações, elas não têm suporte. Então, a gente tenta ter sempre esses elementos em mente na hora de desenhar tarefas, testes e propor a leitura das evidências. Aqui estão as referências, tá? Enfim, tem um escopo que vai desde a questão mais pedagógica, né, de ensino explícito com relação às metas de aprendizagem, até, na ponta de baixo, o chamado conhecimento pedagógico do conteúdo, que é como os professores recebem e trabalham essas evidências. Então, só para consulta posterior, quem tiver interesse, a gente pode aprofundar esse leque aí de referências, tá? São de várias áreas diferentes. Então, concretamente, a gente começou nesse trabalho junto à Secretaria, e agora com as redes municipais, a tentar fazer essa organização do conhecimento matemático básico em termos de uma matriz dos saberes. É uma matriz que estratifica o conhecimento matemático, enfim, que está nas bases curriculares, em termos de saberes, que são subdomínios do conhecimento, e de processos cognitivos e habilidades que são construídas de forma gradativa e recursiva, né? Então, essa organização envolve uma descrição em pormenores de cada etapa da aquisição do pensamento algébrico, da conexão desse pensamento com o modelo aritmético, geométrico. Então, essas conexões, não só a lista de habilidades, mas as conexões que existem entre elas estão descritas nessa matriz. Esse é o modelo a priori, quer dizer, a gente parte de crenças que matemáticos, professores de matemática têm a respeito dessas conexões. O modelo ajuda a validar essas conexões cognitivas. Elas existem, de fato, são observáveis ou não? Que efeito tem uma certa etapa sobre a etapa seguinte? Então, é preciso validar esse modelo cognitivo, cuja concretização é a matriz. Então, a matriz foi o primeiro passo para a gente começar a desenhar tarefas. Não era possível começar a fabricar itens à torta e à direita sem ter essa organização prévia. É ela que fundamenta a tarefa, ela que fundamenta a evidência e ela é validada pela base de dados que a gente gera na avaliação. Então, um processo bayesiano constante de aprendizado a idas e vindas, tá? Isso aqui é uma visão muito tímida do mapa de progressão, por exemplo, de proporcionalidade. O Chico mencionava antes também. A gente começa ali com equivalência de frações lá em cima e nessa gradação em espiral, você acaba chegando à descrição de relações lineares, funções afins. Então, a descrição de que eu tenho várias etapas progressivas, vários andaimes que vão sendo estruturados, e em cada nó desses é preciso ter tarefas explícitas e padrões de desempenho. Ou seja, que perguntas eu faço e que respostas eu espero colher, em vários níveis, que podem revelar um desempenho suficiente, insuficiente, parcialmente suficiente, e por aí vai. Então, repetindo, o mapa ele tem uma terceira dimensão aqui, que são as tarefas que eu vou fazer e vou apresentar aos estudantes, que permitam colher informações e especificar o desempenho esperado. Essa é a estrutura, digamos, cognitiva e lógica por trás da tarefa. Então, concretamente, quando a gente desenha um teste, a gente tem uma estrutura integrada dos, digamos, itens que compõem a tarefa, que é um recorte, é um grafo nessa matriz. Então, aqui eu tenho várias habilidades que dizem respeito a essa passagem das frações à proporcionalidade. Como é que eu identifico o repertório necessário, mobilizo o repertório, efetuo o procedimento e valido o resultado dele. Então, são várias instâncias e elas envolvem uma mobilização conjunta de vários aspectos do conhecimento matemático. É uma ilusão dizer que eu vou apagar todo o repertório matemático e ficar com uma habilidade acesa para responder à tarefa. Várias habilidades vêm num complexo. E a gente especifica aqui quais são. Os uns significam
estão relacionadas. 0, não vou considerar para essa tarefa essa conexão. Ela pode existir em outro cenário, mas não nesse. Então, a tarefa ela tem essa arquitetura na base. Aí a gente começa a ir para conversar com professores e elaborar algo que seja condizente com esse modelo. Essa tarefa foi apresentada em um teste recente, né? A gente tem itens, digamos assim, que compõem a tarefa, um bloco, digamos assim, integrado de habilidades que estão aí em jogo. Alguns têm o aspecto de múltipla escolha, mas com campos em que o aluno disserta, explica o raciocínio do seu procedimento, dos seus conceitos, dos conceitos que ele usou. Então, são questões integradas dentro dessa tarefa que vão numa gradação desde procedimentos mais diretos, imediatos, até a modelagem e representação matemática e a comunicação desse resultado. Então, se a gente pensar naquele círculo do PISA, são aquelas 3 etapas de mobilizar o conhecimento, né, dentro de um contexto, efetuar e avaliar o que foi feito. Uma espécie de metacognição sobre o que é que eu andei fazendo com essas contas aqui, né? Então, são 4 perguntas, por exemplo, dessa situação, e no final o aluno tem que usar as conclusões do que fez antes para tomar uma decisão sobre, por exemplo, aí, qual a melhor opção de compra representada nesse gráfico que está aí. Tá? Então, esse é o modelo, tá, que a gente usa, de que algumas dessas etapas da tarefa acionam aspectos mais relacionados à compreensão conceitual. O que é proporcionalidade? Né? Outros aspectos da questão envolvem mais o procedimento. Como modelar a proporcionalidade? Que contas devo fazer? Que informações são relevantes? É uma subtração? É uma razão? Como é que eu expresso proporção? Né? Depois, a competência estratégica, que é a habilidade de resolver problemas, efetivamente, ou seja, mobilizar esse repertório em uma estratégia vencedora para resolver o problema e chegar a uma solução, chegar a termo. E, por fim, comunicar essa informação. Então, esse é o pedaço do que seria uma matriz Q, a matriz que especifica que processos cognitivos eu vou usar em cada etapa de forma mais prevalente. É uma matriz binária, mas, de fato, pode ser uma matriz contínua, posso ter proporções ali, o esforço cognitivo nas suas diferentes dimensões. E aqui está o começo da codificação. Como alguns itens são de resposta construída, a gente precisa ter um consenso formado entre professores do que é que seria para aquela turma, aquele contexto escolar, o que é que seria um desempenho a contento, um desempenho intermediário, um desempenho mais preocupante. Então, a gente tenta formar... Quanto tempo eu tenho, Vanessa? Menos 10 minutos? Então, seriam 3 padrões especificados por rubricas. Essas rubricas são ajustáveis diante da realidade, as evidências que vão aparecendo, e o contexto curricular também. Então, como definir esses sarrafos são especificações feitas em consenso com a rede, em consenso com os professores também. Né? E a gente tem a coleta de respostas. As respostas são, enfim, é um desvio tecnológico aqui que eu vou fazer bem rápido, mas as respostas são escritas. Muitas redes não têm o computador à disposição. Então, surgiu um desafio de olhar a resposta impressa, transformar isso em dígitos. Isso envolve um esforço considerável de uma equipe inteira de segmentar as respostas, transformá-las em imagem, transformá-las em texto e passar por um esforço de categorização automática. Então, isso tudo tem também, no bojo, ali por trás, tem todo um desenvolvimento tecnológico. Tá? E aí tem respostas reais dos alunos. A gente tem esse banco de erros. O Chico mencionava isso ontem, registrar os erros. A gente tem esse banco. E tem interpretações pedagógicas sobre os erros, e não sobre o gabarito apenas. Tá? Não são distratores feitos a priori. São considerações, são rubricas feitas a partir do exame de respostas reais, que tipificam padrões de desempenho observados. Isso aqui acho que eu posso saltar, é só um exemplo de que, mesmo com itens de resposta de múltipla escolha, a gente consegue fazer pareamento com, por exemplo, os níveis do PISA. Então, no caso aqui, só um exemplo isolado de um item desses, que equalizado com a escala do SAEB, tinha dificuldade 450, mas traduzindo em termos de quais atributos cognitivos eu preciso para resolvê-lo, corresponde ao nível 2 do PISA, meio borderline, né? Entrando assim no limite inferior ali do nível 2. Então, 450 na escala do SAEB, digamos assim, de forma talvez muito rápida, dizendo aqui, seria o borderline do nível 2 do PISA.
E aqui tem uma forma da gente pensar em que tipo de habilidades são demandadas. Eu falei daquela matriz inicial de zeros e uns, né, aquela matriz que diz, nessa questão eu tenho mais fluência procedimental do que compreensão conceitual. Isso é a priori, sou eu que acredito nisso. A gente tem usado agora, graças aos colegas de processamento de sinais, a gente tem usado um artifício de estimar essa matriz. E aí comparar o observado, que o especialista prescreve, com aquilo que emerge dos padrões, né? E aqui, por exemplo, a máquina nos diz que para um teste apresentado com esse formato híbrido, que tem múltipla escolha e resposta construída, 4 habilidades estão em jogo, que é o número que a gente usa. Casualmente, 4 foi o threshold que a máquina encontrou, 4 estabiliza tudo. E aí tem uma coisa interessante, que é um ponto de virada. Os alunos têm um padrão de resposta com 3 habilidades prevalentes, nesse grupo que tem até 3 habilidades consolidadas, a média de acerto é de 7 questões. E aí tem um ponto de virada quando essa 4ª habilidade emerge. E aí a gente tem até 12 acertos no teste de 25 questões. E aí a gente consegue, na verdade, agora, localizar os alunos não só numa escala ordinal de proficiência, mas em classes. Então, a classe binária, eu tenho ou não tenho um atributo? São 4, tem 16 classes. E aí eu posso dizer, prevalentemente, os alunos da classe 0010 têm um 3º atributo, bem consolidado, os outros não. E aí eu tenho um padrão de respostas para eles lá em cima. Para esses alunos, a questão 9 foi uma questão fácil. A 10 não. Aí a gente vai olhar na prova o que é isso. A 9 era coisa de localizar coordenadas nos pontos, dos pontos. A 10 era, agora me diz qual o ponto mais distante do outro, etc. Então a complexidade aumenta. E aí o padrão de acerto é bem menor. Isso pode ser feito classe a classe, dizendo o seguinte, há recomendações específicas para as diferentes classes. Então a gente começa a se avizinhar da prescrição pedagógica do que deve ser feito para cada conjunto de alunos desse tipo. Reparem, não é localizá-los na escala de proficiência, mas é localizá-los em conjuntos diferentes desse octante de habilidades matemáticas. No caso, é quadridimensional, né? Não consigo enxergar bem. Bem, aqui só um caso assim, de exemplos concretos também, que circulam na política pública, junto à Secretaria, né, de Estado. Mesmo itens de múltipla escolha, a gente tenta tratar, junto aos professores, né, esse item, dando uma devolutiva que envolve a solução esperada, mas não só o gabarito, porque a gente pressente que os professores têm uma dificuldade imensa de abordar as questões sobre múltiplos pontos de vista, então a devolutiva, isso é mais pedagógico, a devolutiva vai recheada de possibilidades de uso da questão em sala de aula, né? Inclusive fazendo correspondências com as habilidades do Enem, as do SAEB, porque todo mundo se preocupa com o teste, então tem uma correspondência com o SAEB, esse item pode impactar mais à frente no SAEB, etc. E a Secretaria de Estado de Educação no Ceará promove a difusão de cadernos de material estruturado, que são, digamos, os materiais que fomentam, que apoiam esses percursos curriculares apropriados para cada classe de alunos. Então, aí, por exemplo, recomenda-se o uso do caderno tal, sessões tais, exercícios tais, porque a fragilidade apontada é essa. Bem, eu vou passar um pouquinho mais rápido, aí são os percursos formativos, de como é que eu quero chegar aí nesse retângulozinho marrom, preciso todo esse trabalho sequencial, isso forma uma sequência didática. Essa sequência didática vai sendo implementada com tarefas, que são tarefas já pensadas desde o começo, porque o teste evidencia um aspecto dessa sequência, os demais vêm ao longo desse percurso formativo. Eu vou mais rapidinho aqui. E queria só fazer um comentário final, no tempo que me resta, de que, por último, a gente percebeu que, apesar da evidência ser tratada sobre esse catálogo de digamos, dados estão disponíveis aos professores, há uma formação continuada com eles intensiva ao longo do ano. Há materiais, mesmo assim, havia algumas falhas nessa cadeia de transmissão. E a gente começou a fazer avaliações dos próprios professores em relação ao que se chama de conhecimento pedagógico matemático, COIFEM. Não é conhecimento de Vygotsky, não é conhecimento de cálculo superior, equações diferenciais parciais, é um conhecimento, uma amálgama dos dois, né? Então, por exemplo, a gente apresenta uma solução à questão proposta aos alunos. Um certo professor hipotético responde a questão dessa forma. Essa é a solução
da tarefa e a gente pergunta aos colegas professores o que esse professor hipotético queria com esse desenho. Então, essa é uma abordagem geométrica para o problema. Muitos professores não conseguem vislumbrar nesse desenho uma solução para a tarefa que seus alunos deveriam executar, o que chama atenção para um problema de formação inicial e continuada bastante grave. Aqui, por exemplo, a gente coletou respostas reais dos alunos na coluna da esquerda e apresentou possíveis diagnósticos na coluna da direita. E pediu aos professores, façam matching entre a resposta e um possível diagnóstico. 54% de acertos. Os professores têm dificuldade em diagnosticar a possível gênese de uma falha conceitual procedimental na questão. E aqui, por fim, a gente perguntava aos professores, diante dessa dificuldade de seus alunos, devido a razões e proporções, que partes da BNCC e que habilidades poderiam ser enfatizadas agora no processo de recompor aprendizagens. Igualmente, é desafiador esse tipo de pergunta aos professores, mesmo sendo uma questão de múltipla escolha, de selecionar as habilidades mais prevalentes aqui para essa recomposição. E, encerrando, essa parafernália toda envolve, como eu dizia há pouco, captar a imagem gerada pelos alunos e professores, fazer um processamento dessa imagem, transformar isso em texto digital, texto que possa ser acessível à máquina, digamos assim, e categorizável, trabalhar com equipes de professores que ajudam a desenhar as rubricas e codificar certas amostras representativas dessas respostas e, por fim, utilizar amplamente algoritmos que permitem fazer agora uma categorização massiva. Quer dizer, a partir de alguns espécimes, de centenas deles, nós podemos ter categorias automatizadas para dezenas de milhares. Então, essa economia de tempo e de recursos, de uma avaliação que pode, sim, usar respostas construídas, pelo menos com contextos bem definidos, contextos que remetem à pergunta, remetem à situação que foi exposta no problema. Isso envolve construir redes neurais e interpretativas, e interpretação cega. A máquina, ela identifica clusters como esses aí, quer dizer, ela identificou em matemática que o centro de massa de certas respostas era dado por essa resposta que está bem aí. Cabe ao professor interpretar o que esse cluster significa, o que essa resposta me diz. É um padrão suficiente, é suficiente? Aí a gente ensina a máquina, digamos, a reconhecer respostas similares que daqui para frente vão receber esse mesmo conceito. Depois é feita uma dupla checagem para saber se o algoritmo não criou desvios em algumas situações que são meio limítrofes, Então, um pouco isso. As devolutivas, a gente tenta... Isso está em construção, Esse aspecto das devolutivas está em construção agora. Nosso propósito é ter uma paleta de dados visualizáveis que a escola possa selecionar de acordo com os seus interesses. Se é ordenar as pessoas, se é colocar em classes, como eu já discuti aqui, se é observar os processos cognitivos que estão mais ou menos desenvolvidos. Então, a depender dessa demanda, a escola tem várias possibilidades de uso. Aqui, uma nominata de alguns pesquisadores e pesquisadoras. A expressão feminina também ocorre no nosso centro. E é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção. Obrigada, professor Jorge. Realmente incrível o trabalho. Eu espero que a gente possa estabelecer uma colaboração. Acho que a experiência que vocês estão desenvolvendo vai ser muito útil nos avanços que a gente está pretendendo nas avaliações que o INEP faz na área, principalmente de matemática, resolução de problemas, talvez chegando, inclusive, em outras áreas. Então, muito obrigado, Vanessa. Eu vou, então, agora chamar a professora Kathleen Scalise. Você nos ouve? Está aparecendo para a gente. Olá. Ela vai apresentar uma palestra intitulada Uma História de Dois Mundos, Aprendizado da Máquina e Inteligência Artificial na Interseção com Medidas Educacionais. Professora Kathleen, eu vou pedir para você exercitar a autogestão em relação ao tempo, porque eu não vou poder mostrar a plaquinha dos minutos faltantes. Então, eu vou pedir para tentar finalizar a apresentação em 25 minutos, tá bom?
Muito obrigada, e a palavra é sua. Yeah, absolutely. I've shared my slides. Can you guys see them? I'm getting feedback too through my microphone. Are other mics open online? It's okay. Okay, so less feedback now. Can you guys see my slides? Os slides, sim. Slides are seen. Okay. Okay, good. Then I will go ahead and present. Agora, So yeah, the topic I'm speaking on today is, as described by the moderator, a tale of two worlds, machine learning and AI, or in other words, artificial intelligence, at the intersection with educational measurement. And I am a professor at the University of Oregon in the United States. I'm currently traveling, so I'm in Washington State, which is on the very northwest end of the US. So hopefully this all works well for us. Let's see. Okay, so my topic is taken from a recent book done with OECD, which Engin, who presented previously in the last session, I believe, he also contributed to, and many others in this forum. It was released in April of 2023, and I'm presenting on the chapter, one of the chapters I worked on, which is chapter 13. I was first author, along with two of my students, co-authoring Cassandra Malcolm and Errol Kalar, also at the University of Oregon. And the volume is called Innovating Assessments to Measure and Support Complex Skills. And it was edited by Natalie Foster and Mario Piacentini. So that said, that volume, even that book, even though it is only 6 months old, it's already quite behind. So we'll talk about why. But first, I want to step back a little bit and talk about what do we want to see in our evaluations and assessments in the classroom with a US example. I'm not, even though I'm working a lot with OECD and I did work with IEA, I'm most familiar by far with the United States and what's going on in the US. So right now there's a big emphasis on data, keeping data close to the classroom to support effective learning. This may be in innovative or traditional domains, and I think a lot of OECD volume. I'm sorry? Okay. I think the OECD volume was mostly about innovative domains or unusual things that haven't necessarily been measured before, novelty. But in the US, there's a lot of interest as well in traditional domains, areas like math and science and engineering and technology and reading and so forth that have been evaluated and assessed for a long time. But also many areas that haven't been looked at, which sometimes we call 21st century skills like communication and collaboration and leadership. There's a lot of interest in assessments and evaluations that are fully technology-based, but also may not be. So there's a lot more understanding now of the issues with incorporating technology and especially fully technology-based. And those issues range everything from the digital divide and access issues like we've talked about here in this forum previously, to things like versioning and cost, because you have to keep up. We have to redo the technology, every 6 months or so to keep up with the fast moving targets of the changes in the software and the hardware. So the costs and the versioning. And then in areas that I work in, I work a lot in STEM, science, technology, engineering, mathematics. I'm going to try to focus some of my examples in math for this forum. But many of these areas, there's a lot of question, as Engin mentioned in a prior presentation, about whether we can really get at the construct that we want to get at best if we do it all with simulations and technology. Maybe we want hands-on tasks and hands-on opportunities and paper and pencil and so forth in order to do things that we want to do, to evaluate. There is also a lot of interest in the US on this last bullet point here, things like adapting, personalizing, self-reflection, peer feedback, in other words, from other students at the similar levels, discourse, argumentation and language, discussion,
crowdsourcing, opening up who can provide tasks and opportunities to assess and evaluate, and what we can draw on, cultural relevance, cultural sustainability, so that the result is both learning gains for students as well as information on things like placement and selection and so forth. But a lot of interest on learning gains. So just for an example, here, this is a Renaissance Math example in a product, software product called Freckle, which is a learning product, but also has a lot of assessments involved with it. And here what we see is a little bit of data about how students fared in a US sample during the COVID years, when COVID was most strongly affecting the schools and having lots of people working from home and students off online and not in their classrooms. And what you'll see here is there are three parts of the graph. The first part without any use of the Freckle product for their mathematics instruction and assessment. And then for short-term use of the Freckle product, and then for longer-term use, which is still less than half of the time in their mathematics study online during COVID. But still, it's a lot more time than those who didn't use it at all, of course, or experienced just a moderate use of it in their online time. So their teachers would be doing other things in that time instead. So they'd have the same amount of time, but not with use of Freckle. And then there's blue and orange. And in the blue, what we're seeing is all students, sample of all the students. This is a very large sample from the United States of several million students. And in the orange bar, what we see is, well, they call them struggling students. We might call them striving students. Students who are challenged to perform in the area that's being taught. So these are students who are low performing, low proficiency. And what we can see here with no Freckle use is that the mathematics performance dropped during COVID very substantially by about between 10, 15 points, with an average of about, I think, 11 points overall if you include the Freckle users, during the COVID closure of schools time, on another assessment called STAR Math, which you may be familiar with. In the orange block, they also dropped, but a little bit less. And this is dropped compared to what would be expected for students of the same sort of contextual variables in prior years when they were being taught in the classroom. So in the middle bar with the shorter term use of Freckle, you can see that for all students, there was less learning loss, about half as much learning loss during COVID when they used Freckle somewhat, and when they used the Freckle product, which allowed differentiated instruction and lots of use of evaluation and assessment to do the kinds of things we talked about in the last slide to see if it could improve learning gains. It really helped the struggling students, who gained considerably, almost 10 points over what was expected when they had moderate use of Freckle. And what you can see with long-term use of Freckle, more than 100 days during the COVID era, all students achieved about the same as they would have in the classroom, as they would have been expected to in the classroom. And the struggling students, again, they did considerably better with more use of Freckle. Anyway, to contextualize the gap, I think it's important to talk about the changes here in the no Freckle use as opposed to the shorter term Freckle use. So cutting that in half, for instance, the learning loss is approximately equal to 2 to 3 months of instructions in mathematics to bring return students to the place where they might have been expected to be without the learning loss. So that half blue bar here is about 2 to 3 months of classroom instruction. So so that gives you an example of what's going on in some of the forums that I'm working on and why the volume is already somewhat dated. But chapter 13, which is about machine learning and artificial intelligence at the interface with ed measurement, mostly focuses on what the two can learn from each other, because you may know that these are kind of worlds that live pretty separately from each other and have different conferences and different training and so forth. We saw some examples of machine learning in the last presentation from George, that were very nice. Appreciated seeing that. So one thing that we're seeing, this is like worldwide with a lot of the machine learning and AI scholars, when they live in a separate world from ed measurement,
educational evaluation and assessment of students, that they often assume that they can just elicit lots of different bits of evidence that make sense to them and that they are somehow comparable and they can make claims of comparability, that what they've got from this bits and what they've got from those bits without doing lots of work to do alignment studies like we've seen in a few of the former presentations, or look at the empirical evidence and so forth, that they can still make pretty strong claims about how comparable the results are. And I think that that's one thing they need to learn more about from educational measurement and assessment evaluation. Educational measurement scholars, they're needing to learn a lot more about using evidence from more what I call naturalistic tasks, which are activities and experiences that educators, as highly skilled professionals in their subject matter and grade level areas, they feel that these tasks and activities are providing them with good evidence for evaluation. And yet educational measurement scholars often cannot preserve these kinds of experiences and instead make them much more impoverished in order to improve them as measures of assessment. But they're no longer than what teachers and students want to have in the classroom, and they're no longer necessarily than the kinds of things that we've been seeing in this forum. So one question we ask in this chapter is, are these mutually incompatible goals? Do they conflict with each other? And my answer to that is no. It requires some working together in an evolution, and perhaps I might even say a revolution in evaluation and assessment. But it can certainly be done. Analytically, from the point of view, which is where most of I work on, is the methodology. We're proposing a spectrum of comparability as a way forward. In other words, at the intersection of machine learning and AI with ed measurement, we need to be able to integrate many different analytic techniques and many different types of student experiences and be able to make some degree of comparable claims about them. And another chapter in the volume I mentioned that I worked on talked about what some of these techniques are, but I'm not presenting on that in this presentation today. Let me see if I can get to the next slide. How come I'm not going here? Okay, here we go. So what does establishing a spectrum of comparability mean? What it means is that the results from the assessments and the evaluation across a system of different types, including many kinds of opportunities to get evidence, that the results should nest. In other words, they should be able to predict each other, at least to some degree. Although they may involve very different levels of precision, we want none of them to be deeply unreliable, though, and we want the magnitude and direction of results on a given construct to be not so different that there's no utility for teachers and students. So we want them to be able to nest in that way. So an example here, again, is from this Renaissance Freckle Math learning product that I mentioned to you before. And they have this little display about 6 types of assessments in a system that might be able to mutually predict to some extent each other and nest if we prepare them analytically in the right ways to do that, and that could work with drawing from many different people's ideas about how to assess something and what would be valuable in the classroom and in selection and placement and so forth. So you'll be familiar with these by many names, but here they are, just-in-time short-term cycle assessments. That's like formative assessments in the classroom. Interim assessments that might be more periodic in the classroom, a little bit more formal. Summative assessments that might allow us to select and place and choose and make judgments, so forth. Universal screening assessments that might have to do with saying which students are in need of additional assistance. Diagnostic assessments that might pinpoint special areas of academic or other need. And then progress monitoring assessments. As we go along over time, are we reaching the kinds of goals we want to reach? This is just one example of a system of assessments, and it's split out here by assessing standards and assessing skills. And that's not necessarily what all systems, how they break out, but the idea is that there are multiple ways to look at this, and that the evidence shouldn't be so different that it gives teachers and students very different ideas about where they stand on similar constructs. So that's the point I'm making on this slide, is just that these systems can be
different, but I'm just giving you that example from Renaissance Learning. So a system with a spectrum of comparability can be diverse in both its content and the analytics it uses. So the analytics could be from machine learning and AI, with examples like George gave us previously, could be with more traditional measurement solutions, could be with those that can morph between the two in ways that we talk about in our chapter 8 in that volume I mentioned from OECD. But the content should be able to include attractive features such as cultural relevance and multilingual opportunities, crowdsourcing, lots of different people being able to contribute if they want to, including industry, professional associations, teachers and educators, and formal evaluation vendors and so forth. There should be able to be a degree of choice, and teachers should be able to integrate high-quality assessment tasks into the classroom. For instance, this is just one example from the US in Oregon, where I'm a professor. Math in Real Life initiative, we have a lot of indigenous population, and they're interested in seeing both lessons and some of the evaluation situated in areas that are more culturally relevant or culturally sustaining to groups in this part of the US. So this is a grade 8 math task called Fishing for Treaty Rights. And in this lesson and its assessments, the students examine indigenous, in other words, native peoples' treaty rights for salmon fishing on the US Columbia River using linear equations, looking at the data. And I've got the source down here. But how can this be used in a system of assessments, for instance? Well, for instance, not everything in such systems needs to predict learning in exactly comparable ways, but frameworks and other guide rails help avoid the drift. Sometimes we call this a connecting mesosystem, a way to connect between the different views and perspectives that different ways of approaching the content and the analytics will yield toward the results in the evidence. But the fishing example on the prior slide is an example of a standards-based mesosystem with the Oregon Math Standard, this number here, which is about solving linear equations in one variable. So that both the content and the tasks associated for assessment and evaluation involve giving examples of linear equations in one variable with one solution, infinitely many solutions, or no solution, and being able to transform the representations, which is a key area we've often found in mathematics as students progress over time. Are they really understanding it? If we see that they can transform how they represent it, oftentimes we're seeing those students have a lot of other attributes that we like in improving their math performance. They need to be able to solve linear equations with rational number coefficients, including equations with solutions requiring expanding expressions using the distributive property and collecting like terms. So by using these kinds of descriptions, we can connect different ways of approaching the content that we both want to learn and assess from lots of different contributors, possibly, and analytically using lots of different tools, and still be able to make some degree of comparable claims about where students are. Now, one thing about the volume that I mentioned from OECD, when I said it's only 6 months old, but it's already dated, is it doesn't talk about the intersection with generative artificial intelligence, which is, of course, hugely big in the last year or so. And generative AI can take one task, rubric, or worked example and make many new examples, and it can do so in other parts of a framework. So if you have a framework or this kind of mesosystem that connects different parts of your assessments together, and you have developed something in one area and have enough to provide to the engine about it, it can give you examples in other parts of the framework. It can simplify and improve the example, and it can change the styles of the example, which gives us many possibilities for alternate forms and so forth. Can work currently with code, text, and images. And remember, the tools, while right now have some inadequacies, they will improve. They've improved a lot since 2019 when I first started working with them. And there's a whole body of study called the Innovator's Dilemma in the technology world. We could talk about more if you want, but it has to do with when do you adopt new approaches, and you need to adopt them when they're still not fully where they're going to be, because then all of a sudden they make this leap into being improved, and then people don't have the expertise in the mature industries to use the new tools effectively, and so those industries kind of
fade and go away in ways that are not often helpful. But in terms of what the engines can do right now, let's just talk about that a little bit. They can score pretty well. They can make other tasks, rubrics, and worked examples if you have enough structured information. So they can score and they can make new stuff if you have enough structured information. Although there's still big weaknesses in math, and I know this is particularly a math forum, so I wanted to mention that. They can provide feedback pretty well, even now, if you have enough of this structured information that we talked about above in the areas that you're trying to evaluate. There are still big weaknesses in math. But again, remember the tools will improve, and they're improving, year over year very quickly. In the last 4 years, they've gone from where we couldn't make these claims to now we can make these claims that they can do it pretty well in a lot of areas. Still, with generative AI, if you are using it to generate new kinds of things or to score or to provide feedback, you need to do human review of all products at this time. But it can be kept pretty manageable, similar to reviewing multi-stage forms and adaptive technologies, if you're familiar with that kind of use of human review of products from multi-stage adaptive software settings. We can talk about it more if you're not familiar. Still, there are many intellectual property issues and many bias and equity issues for both training the engines and for the products. So, for instance, just to talk about equity issues, you may know earlier this fall, I believe, there was a new Latimer AI engine released. It's Black-owned, and it was a platform for inclusivity in large language models. It provides a more racially inclusive large language model experience with more training of the engine on cultural and historical perspectives of Black and brown people around the world. So we're seeing advances like this now to try to address some of the equity and bias issues in the engines. The intellectual property issues are being handled by courts in lots of different venues, so we don't know how those are all going to fare, and probably will be different between Brazil and the United States. But in any case, what might a system of comparability look like in STEM, which is where I work, science, technology, engineering, mathematics? I have a few examples. Most of them are in the US, and in the science, tech, or engineering rather than mathematics. But just to give you some examples, in the state of Colorado in the US, they're doing a wide variety of assessment items, rubrics, and performance tasks in many different domains. And educators can use these resources to assess student understanding of state standards and curriculum. So it's a standards-based thing like the thing we saw from Oregon. But it does provide a searchable database of assessments and instructional materials to support teachers in their use of these for the system of comparability. And then there's the stackable, instructionally embedded portable assessments from the US states of Nebraska, New Mexico, and Montana. And they've developed a formative task repository with experiences tagged to specific standards and instructional units. So none of these are standalone products. They're systems, like we looked at with the Renaissance little diagram, but they still require quite a lot of, assembling into structures that are useful to make them into systems of assessment. But we'll probably see more of that as we go along. Examples from this forum, we've seen quite a few just in the time I've been sitting in today, including the presentation from George a minute ago, and including the OECD PILA platform presentation from Engin just previous to that. These could be included in systems of assessment that might be able to deliver some degree of comparability or nesting in their results. So I want to stop now and use any time that I have remaining, if there is time remaining, to ask you guys a question about how this might be more crowdsourced for high utility for schools, teachers, and students. Because a lot of these are either commercial products or government products. And to get closer to the classroom and so forth, we might want to have contributions that come from more places and more opportunities to share what we know and can do in the evaluation arena. So I'll stop now. Muito grata, Kathleen, pela apresentação. Eu queria agora abrir para as perguntas.
Então, quem tiver algum questionamento a fazer, só entregar o papel para as pessoas que estão aí nas bordas do auditório. Acho que todo mundo também já está um pouco cansado, né? Desses 3 dias foram bastante intensos. O horário do voo também, com certeza. E do show. Que vai impactar o retorno de todo mundo. A pergunta é para ambos, tá? E a pergunta é a seguinte: como a inteligência artificial pode ajudar a realizar estudos de validade nos testes educacionais? Kathleen, se você quiser começar, por favor. Sure. You can hear me okay still? Yeah. Okay, great. Well, validity studies. I mean, that's an interesting question. You can use artificial intelligence engines, of course, to do things like scoring, and then use your validity processes to look at the comparison of scoring between engines and human scoring and so forth for your validity case. So there are many examples like that where AI engines are being used to add to validity evidence. I'm not aware, maybe George is, of vendors or others that are using AI to do the entire validity study or the entire validity case, but components of it, certainly. Acho que, antes de mais nada, enfatizar que a IA não substitui plenamente o trabalho humano, né? De fato, vai potencializar, até porque o âmbito aqui do uso é formativo, ou seja, professores estão integrados ao processo para validar, inclusive, a pré-categorização das respostas e depois a validade definitiva das conclusões desses clusters, e, enfim, categorias que são aparentemente, não têm uma semântica, não têm um significado prévio até que os professores decodifiquem isso. Mas a gente tem encontrado algo que é bem interessante, quer dizer, o que a gente usa como evidência historicamente são as alternativas trazidas pelos alunos. A gente tem visto algumas evidências, né, de que a mera validade, digamos, do ponto de vista psicométrico, às vezes não vem fundamentado da validade pedagógica. Muitos padrões de alunos que têm respostas em alternativas corretas, digamos, e têm um bom score, mas as explicações, as formas como documentam a resposta, de que forma chegam a isso, invalidam, digamos, a métrica anterior. Isso, todos os professores sabem disso historicamente, falando de senso comum, mas agora esse tipo de evidência ela pode ser tratada de forma mais massiva com o aparato computacional e colocar lado a lado esses dois padrões de evidências, não conflitando, mas chegando a um diagnóstico comum. Uma pergunta que foi redigida em inglês, eu vou ler aqui, tá? How are you coping with issues like ethics and usage of student learning databases regarding to legislation and public perception? Acho que é para ambos. Kathleen? In English? Como você lida com as questões éticas no uso das bases de dados do aprendizado dos estudantes em relação à legislação e a visão, o entendimento público sobre isso?
Yes, well, clearly this is partly what I was referring to as intellectual property issues. Who has the rights to the information when the students themselves are contributing, and what is being allowed for that assessment for how the information is to be used, what has been agreed to. A lot of the AI world currently is considered research. So you're able to use, depending on what country you are in and what your legislation discusses, and what the stakeholders have agreed to in the assessment, it could be available for research. Now, there's a lot of, that's often true in the United States, there's a lot of question about moving this forward beyond in contexts that are not just research. And then what are we going to do, especially if it's commercial applications of it? And I think that's what the courts, at least in the US, are currently deliberating on and sort of deciding about. And I think it's going to be different in different venues about how they want to use the information. And there's information both in the training of the engines. So currently right now, the engines that are most commonly used have been trained for research purposes and under research copyright rules that allow them to take things that they don't have necessarily the rights to use commercially and include them in training the engine so that the knowledge base behind the engine is built. Looking at artifacts that they don't necessarily, including a lot of student data that they don't necessarily have the rights to use commercially. So there's the question about the training of the engines. Then there's the question about the new information that's coming in and using these engines for that new information. And a lot of that will have to be to do with what countries and students and schools agree about for use of that information. É uma pergunta difícil, enfim, eu não tinha, sinceramente, pensado muito a respeito disso, mas dizer que a gente tem hoje, esses experimentos descritos estão dentro do âmbito de cooperações com redes municipais e estadual, então, de alguma forma, tem ali o guarda-chuva da LGPD e desses acordos de cooperação. Quer dizer, né, nesse ponto de vista burocrático, acho que a gente ainda está resguardado por isso. Agora, claro, conceitualmente, se a gente sai dessa escala de escola, atender rede, e aí passa em um extremo para o indivíduo, ou seja, prescrever diagnósticos individualmente, ou para uma escala maior de clusterizar todas essas informações em uma base de dados, como essa que a Catherine descreve, né, de vários estados e tendo uma database consistente. Então, tem que pensar realmente em como extrapolar o atendimento a uma rede para formar um banco de dados, inclusive sobre erros frequentes. Aí, realmente, acho que é um desafio conceitual importante. Passar do indivíduo em extremo e passar para essa escala macro em outro. Mas não sei responder, de fato, é uma questão muito pertinente. Bom, não temos mais perguntas da nossa audiência. Queria agradecer a participação da Kathleen, agradecer a participação do Jorge, agradecer a presença de todos vocês até agora, né? Muitos sei que vão sair daqui e vão para o aeroporto, enfim, e devolver a palavra para o cerimonial. Nós agradecemos a presença de todas as autoridades desta mesa. Queremos pedir a gentileza de todos que, após o encerramento do evento, na saída, não esqueçam de fazer a devolução dos equipamentos de tradução simultânea. E convidamos para proferir as palavras de encerramento deste seminário o presidente do INEP, professor Manuel Palácios. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito a participação de todos vocês, vindos de todas as unidades da federação do país. Agradeço o apoio do MEC, da Conced, da Undime, pelos recursos que foram alocados na organização do evento, a participação de diversas organizações da sociedade civil, Instituto Unibanco, Instituto Reúna, Unicef já não
já não estamos mais nas organizações da sociedade civil, a participação das organizações internacionais aqui, Unicef, Unesco, a UEI, que também ajudou na organização do evento, a participação de instituições que atuam na área de avaliação, SEBRASP, SEMPEC, FGV, CAED, o SEMPEC também como uma organização importante da sociedade civil, o IED, a Fundação Lehman. Agradeço a participação de todos os servidores e pesquisadores do INEP, que até aqui permaneceram. Mais uma vez agradeço a Patrícia o esforço de organização, o Rubens pelo apoio completo da EB, que participou e deu estrutura a todo esse evento e organizou esse evento, aos tradutores de Libras, aos nossos intérpretes da tradução simultânea, à nossa mestre de cerimônia. Agradeço a todos, enfim, que contribuíram para a realização deste evento. Eu acredito que esse encontro trouxe uma grande quantidade de ideias novas para as diferentes equipes que atuam aqui no INEP na avaliação da educação básica. Tenho certeza que essa colaboração iniciada aqui entre os pesquisadores convidados e os pesquisadores do INEP terá continuidade ao longo dos próximos anos e que se traduzirá em inovações e aprimoramentos nas nossas práticas avaliativas. Hoje é Paul McCartney, é isso? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima ocasião. Até lá.